Capítulo 8º. Do pessoal de operação. Artigo 60. Para a operação do STCO, as concessionárias deverão contar com quadro pessoal próprio de empregados, realizando contratações, inclusive de mão de obra, com observância das normas de direito privado e trabalhista, não havendo qualquer relação ou vínculo jurídico entre terceiros contratados pelo particular e o poder concedente. Parágrafo 1º. As concessionárias deverão adotar processos adequados para a seleção, capacitação e treinamento do seu pessoal, em especial para aqueles que venham a desempenhar atividades relacionadas com o público e com a segurança do transporte. Parágrafo 2º. As concessionárias deverão zelar pelo correto comportamento e eficiência de seu quadro pessoal em serviço, sendo responsáveis, perante o poder concedente, por qualquer infração cometida por seu pessoal às disposições constantes do presente regulamento operacional. Artigo 61. As concessionárias poderão se utilizar, para a operação do STCO, das seguintes funções, não estando limitadas às mesmas: motorista, cobrador, despachante, inspetor e supervisor. Artigo 62. São requisitos para o desempenho das funções elencadas no artigo 62, sem prejuízo de outros previstos na legislação. Inciso 1º. Ser maior de 18 anos, exceto para a função de motorista, que deverá ter, no mínimo, 21 anos. Inciso 2º. Comprovar, através de laudo médico, que não sofre de enfermidade nervosa, mental ou infecto-contagiosa, nem possui deficiência física que o incompatibilize com a natureza do trabalho a ser desenvolvido. Artigo 63. Todo o pessoal envolvido na operação do SCTO deverá fazer uso de uniforme completo, conforme modelos definidos pelas concessionárias e aprovados pelo poder concedente, e se apresentar em condições normais de higiene e segurança. Parágrafo único. As concessionárias deverão instruir motoristas, cobradores, despachantes, inspetores e supervisores a portarem, obrigatoriamente, os seguintes documentos. Alínea A. Carteira de matrícula expedida pelo poder concedente. Alínea B. Recibo de recolhimento de documento, RRD, se aplicável. Artigo 64. As concessionárias deverão instruir o pessoal envolvido na operação do STCO para que observem, quando em contato com o público, as seguintes prescrições. Inciso 1º. Conduzir-se com urbanidade. Inciso 2º. Apresentar-se corretamente uniformizado, com identificação pessoal. Inciso 3º. Prestar ao passageiro, quando solicitado, todas as informações relativas aos serviços. Inciso 4º. Cumprir as disposições contidas neste regulamento operacional, no Código de Conduta Operacional e em outras normas editadas pelo poder concedente relativas à execução e fiscalização dos serviços de transporte coletivo de passageiros. Artigo 65. As concessionárias deverão instruir os motoristas para que observem, quando em serviço, as seguintes prescrições, sem prejuízo da observância de outros preceitos previstos na legislação de trânsito. Inciso 1º. Dirigir o veículo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto dos passageiros e o tráfego regular dos demais veículos. Inciso 2º. Obedecer à lotação máxima do veículo. Inciso 3º. Movimentar o veículo somente com as portas fechadas. Inciso 4º. Evitar freadas bruscas e outras situações propícias a acidentes. Inciso 5º. Atender aos sinais de parada para embarque ou desembarque dos usuários, nos pontos pré-fixados. Inciso 6º. Efetuar parada nos pontos e terminais o mais próximo do bordo da via, baias ou locais determinados.
Inciso 7º. Realizar o transbordo dos passageiros em caso de interrupção da viagem por motivo de quebra ou defeito no veículo, ou acidentes, mantendo os passageiros em local que ofereça segurança. Inciso 8º. Não abandonar o veículo em via pública, ainda que em local permitido pela legislação de trânsito, nem obstruir as vias impedindo sua livre circulação. Inciso 9º. Providenciar a imediata limpeza do veículo, quando necessário. Inciso 10. Recolher o veículo à garagem, se possível, quando ocorrerem indícios de defeito mecânico que possa colocar em risco a segurança dos passageiros. Inciso 11. Zelar pela manutenção da ordem no interior do veículo. Inciso 12. Evitar conversação com os usuários durante a condução do veículo, salvo em se tratando de solicitação de informações. Inciso 13. Esclarecer polidamente aos usuários sobre horários, itinerários, preços de passagens e demais assuntos correlatos. Inciso 14. Operar adequadamente os equipamentos embarcados e do sistema de monitoramento. Inciso 15. Atender às orientações e determinações enviadas pelo Centro de Controle Operacional, CCO. Inciso 16. Preencher corretamente os documentos de viagem de sua responsabilidade, quando houver. Inciso 17. Manter no veículo todos os documentos de porte obrigatório exigidos. Inciso 18. Obedecer à ordem emanada do agente de fiscalização ou prepostos do poder concedente, além de prestar os esclarecimentos por estes solicitados. Inciso 19. Apresentar ou entregar à fiscalização do poder concedente, sempre que lhe for solicitado, os documentos exigidos na legislação, bem como neste regulamento operacional. Inciso 20. Não fumar no interior do veículo. Inciso 21. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nem tampouco antes e nos intervalos da jornada. Inciso 22. Não utilizar aparelhos sonoros, fones de ouvido, telefones celulares e seus similares. Inciso 23. Recusar o transporte de animais de qualquer espécie, salvo cão-guia, de objetos de médio ou grande porte, de material inflamável, explosivo ou corrosivo, bem como de outros materiais que possam comprometer a segurança ou conforto dos usuários. Inciso 24. Não permitir entrada de vendedores não cadastrados no veículo. Inciso 25. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza. Inciso 26. Realizar a mudança de turno sempre em locais onde não se prejudique a circulação de outros veículos. Inciso 27. Informar ao próximo motorista, quando da mudança de turno, qualquer alteração na linha, itinerário, veículo ou outras circunstâncias necessárias ao fiel cumprimento da continuidade do serviço. Inciso 28. Observar rigorosamente as normas de circulação nos corredores e faixas exclusivas. Artigo 66. As concessionárias deverão instruir os cobradores para que observem, quando em serviço, as seguintes prescrições, sem prejuízo da observância de outros preceitos legais. Inciso 1º. Cobrar o correto valor da tarifa. Inciso 2º. Realizar, obrigatoriamente, a abertura e o fechamento de viagens no validador embarcado no veículo. Inciso 3º. Manter quantia em moeda corrente suficiente para a restituição do troco devido a usuários. Inciso 4º. Não permitir, salvo nos casos autorizados pela legislação, o embarque de usuários sem o devido pagamento ou que descumpra as obrigações previstas neste regulamento,
buscando auxílio policial, caso necessário. Inciso 5º. Operar adequadamente os equipamentos do sistema de bilhetagem eletrônica e do sistema de monitoramento embarcados do veículo. Inciso 6º. Esclarecer polidamente aos usuários sobre horários, itinerários, preços de passagens e demais assuntos correlatos. Inciso 7º. Não viajar fora do local específico para o desempenho das suas funções. Inciso 8º. Não fumar no interior do veículo. Inciso 9º. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nem tampouco antes e nos intervalos da jornada. Inciso 10. Não utilizar aparelhos sonoros, fones de ouvido, telefones celulares ou similares. Inciso 11. Providenciar a imediata limpeza do veículo, quando necessário. Inciso 12. Preencher corretamente os documentos de viagem, formulários ou relatórios pré-estabelecidos pela fiscalização do poder concedente. Inciso 13. Obedecer à ordem emanada do agente de fiscalização e, ou prepostos do poder concedente, além de prestar os esclarecimentos por estes solicitados. Inciso 14. Apresentar ou entregar à fiscalização do poder concedente, sempre que lhe for solicitado, os documentos exigidos na legislação, bem como neste regulamento operacional. Inciso 15. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza. Inciso 16. Colaborar com o motorista e zelar pela manutenção da ordem no interior do veículo, especialmente quanto à comodidade e à segurança dos passageiros. Inciso 17. Auxiliar o motorista para que seja observada a lotação máxima do veículo. Inciso 18. Não se ausentar do assento a ele destinado quando o veículo estiver em operação. Inciso 19. Não recusar, sob qualquer pretexto, o fornecimento do troco até o limite de 10 vezes o valor da tarifa em vigor. Inciso 20. Auxiliar, sempre que necessário, na execução das medidas destinadas a promover a acessibilidade aos procedimentos de embarque e desembarque dos usuários. Artigo 67. As concessionárias deverão instruir os despachantes para que observem, quando em serviço, as seguintes prescrições, sem prejuízo da observância de outros preceitos legais. Inciso 1º. Auxiliar o pessoal de operação em campo, observando as orientações provenientes do Centro de Controle Operacional. Inciso 2º. Prestar informações e atender às reclamações dos usuários. Inciso 3º. Orientar os motoristas e cobradores quanto ao cumprimento de suas obrigações. Inciso 4º. Auxiliar, sempre que necessário, na execução das medidas destinadas a promover a acessibilidade aos procedimentos de embarque e desembarque dos usuários. Inciso 5º. Observar a manutenção da ordem e limpeza dos veículos. Inciso 6º. Fiscalizar o desempenho dos operadores em campo, exigindo o cumprimento das ordens de serviço operacionais, bem como das suas próprias determinações. Inciso 7º. Comunicar ao Centro de Controle Operacional quaisquer fatos ou informações essenciais ao desempenho da operação. Inciso 8º. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nem tampouco antes e nos intervalos da jornada. Inciso 9º. Preencher corretamente os documentos de viagem, formulários ou relatórios pré-estabelecidos pela fiscalização do poder concedente. Inciso 10. Obedecer à ordem emanada do agente de fiscalização e, ou prepostos do poder concedente, além de prestar os esclarecimentos por estes solicitados.
Inciso 11. Apresentar ou entregar à fiscalização do poder concedente, sempre que lhe for solicitado, os documentos exigidos na legislação, bem como neste regulamento operacional. Inciso 12. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza. Artigo 68. As concessionárias deverão instruir os inspetores para que observem, quando em serviço, as seguintes prescrições, sem prejuízo da observância de outros preceitos legais. Inciso 1. Inspecionar os serviços realizados pelo pessoal de operação em campo. Inciso 2. Prestar atendimento aos usuários quanto às reclamações, opiniões e sugestões, apresentando possíveis soluções. Inciso 3. Substituir, quando necessário ou na sua ausência, o supervisor. Inciso 4. Zelar pela manutenção da ordem e limpeza dos veículos e terminais. Inciso 5. Fiscalizar o desempenho dos operadores em campo, exigindo o cumprimento das ordens de serviço de operacional, bem como das suas próprias determinações. Inciso 6. Assegurar a regularidade na troca de turno entre operadores. Inciso 7. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nem tampouco antes e nos intervalos da jornada. Inciso 8. Obedecer à ordem emanada do agente de fiscalização ou prepostos do poder concedente, além de prestar os esclarecimentos por estes solicitados. Inciso 9. Apresentar ou entregar à fiscalização do poder concedente, sempre que lhe for solicitado, os documentos exigidos na legislação, bem como neste regulamento operacional. Inciso 10. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza. Artigo 69. As concessionárias deverão instruir os supervisores para que observem, quando em serviço, as seguintes prescrições, sem prejuízo da observância de outros preceitos legais. Inciso 1. Supervisionar os serviços realizados pelo pessoal de operação em campo. Inciso 2. Acompanhar o inspetor quanto ao atendimento e solução às reclamações dos usuários. Inciso 3. Observar a manutenção da ordem e limpeza dos veículos. Inciso 4. Fiscalizar o desempenho dos operadores em campo, exigindo o cumprimento das ordens de serviço operacional, bem como das suas próprias determinações. Inciso 5. Assegurar a regularidade na troca de turno entre os operadores. Inciso 6. Colaborar com a fiscalização do poder concedente, quanto à eficiência do desempenho na operação. Inciso 7. Identificar condutas irregulares por parte dos operadores, encaminhando ao setor competente. Inciso 8. Verificar em campo, quanto ao cumprimento de todas as demandas e ordens emitidas pelo Centro de Controle Operacional, providenciando soluções. Inciso 9. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nem tampouco antes e nos intervalos da jornada. Inciso 10. Obedecer à ordem emanada do agente de fiscalização ou prepostos do poder concedente, além de prestar os esclarecimentos por estes solicitados. Inciso 11. Apresentar ou entregar à fiscalização do poder concedente, sempre que lhe for solicitado, os documentos exigidos na legislação, bem como neste regulamento operacional. Inciso 12. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza. Parágrafo único. As concessionárias deverão manter supervisores em quantidade suficiente, para colaborar com a fiscalização na execução das normas estabelecidas neste regulamento operacional.